Glória a Deus. Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, mencionando a senhora presidente, a senhora Maria de Lourdes, nossa irmã, que preside a casa, a Câmara, também os nossos irmãos, presbítero Francisco Feitosa, vereador, licenciado, mais ativo para a glória de Deus, também o vereador Damião, Deus abençoe, ao vereador Albert Einstein e o Camaro. Deus abençoe a todos que aqui estão, os companheiros pastores, pastor Mário Saldanha, pastor Adelson, Deus abençoe, e também o nosso companheiro presbítero Dilmar Duda, vice-presidente da Assembleia de Deus em Tabuleiro do Norte. A nossa gratidão ao Senhor por um dia muito especial. E esse dia, ele consagra o livro que é sobre todos os livros. E para a minha fala, eu quero ler aquilo que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Enquanto todos encontram a leitura para acompanharem conosco, eu quero já sempre mencionar o voto de louvor, de gratidão por esta casa, abrir espaço para esta sessão solene, honrando assim a palavra de Deus. Mencionar também mudanças drásticas nas leis, mudanças drásticas nos costumes, mudanças drásticas no comportamento da sociedade. E uma destas mudanças, e infelizmente as mudanças elas não estão sendo para melhor, elas estão sendo para uma degradação moral ainda que nos traz muita preocupação. Desses comportamentos que nós estamos visto é exatamente a tentativa de desclassificar a Bíblia Sagrada como livro sagrado. Ela que norteia todos os demais livros. Se você for perguntar a todos os filósofos, escritores, e estes que têm um papel fundamental na criação das leis, também na criação de instituições, ONGs e outras mais, nós iríamos em comum ouvir deles que o livro mais precioso é a Bíblia Sagrada, e dela se extrai coisas boas para o nosso comportamento. Ela é um livro de regra, de fé, mas não somente de fé, mas de prática. A palavra de Deus nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus bondoso, é um Deus de amor. E para tal, suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, eles foram deixados para toda a humanidade observar, ser instruída, observá-la com temor. O capítulo 4 de Hebreus, ele vai iniciar dizendo: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no repouso,
pareça que algum de vós fique para trás. A vontade de Deus, como destaca o apóstolo Paulo, é que todos os homens sejam salvos, venham ao conhecimento da verdade. Esta palavra viva e eficaz não é um livro morto, não é uma filosofia morta, não é uma ideologia de Abraão, de Isaac, Jacó, os nossos pais. Ele não parou no tempo de Moisés, não parou nos tempos antigos. Ele foi vivificado. Quando a Bíblia ela é separada por Velho Testamento e Novo Testamento, e aí nós percebemos a completude desse livro. Quando Jesus vai ensinar a multidão a respeito de comportamentos, ele fala que o homem instruído, o homem que se dedica ao ensino, ao estudo, quando ele vai ensinar a sua família, ele extrai coisas velhas e novas. Ele não deixa o que é velho para trás e fica só com o novo, mas ele utiliza as duas coisas. Quando nós pensamos que o Antigo Testamento ele envelheceu, ele passou, nós vemos ele sendo vivificado, ele acompanhando o Novo Testamento, que vem no cumprimento das profecias, no cumprimento de todas as palavras. Agora vem na prática. No Antigo Testamento nós vemos Deus falando com o homem de forma esporádica, com alguns dos homens, manifestando-se a Abraão, manifestando-se a Moisés, manifestando-se aos juízes, sacerdotes. Mas agora no Novo Testamento nós vemos o próprio Deus, o seu Filho, o Filho Jesus, encarnando, ele vindo em carne, nascendo, vivendo, sofrendo, morrendo. E todos os momentos de sua vida eles servem para nos dar a real compreensão de que todo o Antigo Testamento ele vai sendo cumprido na vida de Jesus. Embora muitos homens no Antigo Testamento não conseguiram cumprir, agora nós vemos no Novo o modelo padrão, o modelo eficaz, o modelo do próprio Deus vindo em carne. E Paulo vai dizer aos Filipenses, também descrito na palavra de Deus, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, sendo servo e obediente até a morte e morte de cruz. O modelo da vida de Jesus deve ser seguido. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela menciona e ela destaca esta obra salvadora, esta obra salvífica, esta obra redentora de Deus através da sua palavra. Vemos também o quanto ela não somente é um livro vivo, ele fala com os nossos pais, fala conosco, fala com os nossos filhos, ele fala com o pai da família, com a mãe, com a esposa, com o marido, ela fala com o profissional da área, ela fala com o rei, ela fala com os súditos, ela fala com as autoridades, ela fala com todos os níveis sociais. E qualquer status social que se imagine, a palavra de Deus vai falar e trazer recomendações visíveis, claras, para que nós tenhamos um norte de como agradar a Deus na nossa vida. É importante salientar que ela não somente é viva, mas também é eficaz. A eficácia da palavra de Deus, ela vai além. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3 e no versículo 20, ele diz:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A palavra de Deus, ela é eficaz, porque ela não fica apenas em letras, mas ela ganha proporções maiores, que transbordam e que transcendem a intelectualidade, pois ela vem atrelada à vida, à obra, aos méritos da vida do Senhor Jesus Cristo. E podemos perceber também que a palavra de Deus, ela penetra, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Permita-me, senhora presidente, a abordagem quando a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem, corpo, alma e espírito. E a alma e espírito, até hoje, pela psicologia, ela se entrelaçam e se confunde como se fosse uma mesma coisa. Quando, na verdade, quando Deus criou o homem, soprou em suas narinas, dando ao homem o espírito, soprando-lhe o espírito, e o homem se tornando alma vivente. E diante desse cenário, nós podemos perceber que é difícil demais você separar uma coisa da outra. A única coisa que separa muito bem, de forma definitiva, é a palavra de Deus. Ela divide o que é a inclinação da nossa alma e o que é a inclinação do nosso espírito. Porque o espírito, ele busca as coisas de Deus, e a alma busca as coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. A sede das emoções, a nossa alma, ela é alimentada pelos nossos sentidos do corpo, mas o nosso espírito não, ele é alimentado pela presença de Deus. É por isso que homens que sentem um vazio na alma, sentem um vazio no interior, é porque eles ainda não acharam, não encontraram a pessoa bendita de Jesus, para preencher esse vazio que é muito grande. E você busca, os homens buscam nos prazeres da vida, busca na ambição pela riqueza, busca em diversos lugares, mas eles não conseguem saciar esse vazio. Momentaneamente eles se acham felizes, podem gargalhar, podem sorrir, podem achar que conquistaram alguma coisa, mas a Bíblia adverte que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma se inclina para as coisas do mundo, mas o espírito para as coisas de Deus. E é especialmente a única forma de entendermos o que a nossa alma quer e o que o nosso espírito quer, é a palavra de Deus que vai nos nortear, que vai nos orientar para fazermos a vontade de Deus. E é especialmente também aqui, ela vai dizer que ele penetra também as juntas e medulas. A palavra de Deus também, ela é poderosa. O salmista diz que ela também é saúde para os ossos, concordando com o escritor aos Hebreus, quando diz que ela penetra até as juntas e medulas. Você se sente melhor, você é mais saudável, você tem mais vitalidade, porque o pecado faz com que você se enrijeça, você fica todo doído, não sabe por quê, parece que levou uma pisa, porque dói, machuca. Mas a palavra de Deus, quando ela está dentro do nosso coração, quando ela está na nossa alma, ela traz vida,
e vida abundante. Ela traz saúde completa, saúde para o nosso espírito, saúde para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e também saúde para o nosso corpo. Especialmente ela vai dizer, divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e agora a sede das emoções, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É especialmente aqui, quando vemos que quando estamos falando uma mensagem, pregando a palavra de Deus, alguém diz, quem foi contar a minha vida para o pastor? Quem foi dizer que eu tinha dito isso, ou que eu tinha feito aquilo? Não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ministrada, quando dita, quando lida, ela também tem o próprio autor, ele está junto conosco. Embora ela tenha tido mais de 40 escritores, mas todos eles inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E Paulo trata de dizer que toda a escritura é divinamente inspirada. E essa inspiração faz com que nós tenhamos admiração quando ela é falada, porque ela arde no nosso coração. Ela faz arder o nosso coração. Ela faz com que a nossa emoção, ela se renda ao poder da palavra inspirada de Deus. E está aqui no capítulo 4 de Hebreus, um livro que nem todos podem dizer, eu tenho uma palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Enquanto que ela também não pode ser celebrada como os demais livros ou como outras seções. Ela precisa de temor. E esse temor, a palavra de Deus, é o que está faltando, está sendo escasso, está se tornando agora para nós mais raro aqueles que realmente temem a palavra de Deus. É fato e notório que hoje nós temos uma infinitude de pregadores, pessoas que falam muito bem, que falam da palavra de Deus, que citam versículos, e nós vimos até na maneira ativa da política, coisas defendidas pela palavra de Deus se tornarem ideias, ideologias partidárias, quanto que o posicionamento da igreja e da palavra de Deus sempre foi, e esta palavra ela não terá ou não haverá de ter outros autores ou uma novidade que venha atrelada a homens, mas sim sempre a Deus, não um lado da direita ou lado da esquerda que proclamam ou que falam da palavra de Deus, mas ela é antes de todo homem, ela é antes de todos nós existirmos, porque pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. E neste entendimento, nós percebemos também que diante do cenário do mundo, do sistema, não somente do Brasil, mas generalizado, está a desonra pela palavra de Deus, porque estas aptidões da palavra, que elas discernem os pensamentos e intenções. Aqueles que usaram da palavra de má fé, aqueles que usam da palavra para se engrandecer, para crescer, para se destacar, eles fatalmente, eles irão de mal a pior. Era melhor que não tivesse citado a palavra, era melhor que não tivesse falado na palavra, do que citá-la sem a mesma reverência, temor a esta palavra, que não é do pastor, não pertence a uma igreja, não pertence a uma placa denominacional, não pertence, como dissemos, nem uma ideologia partidária, um lado político, não, ela está sobre todos os homens, ela está sobre todas as coisas. E quando o primeiro escrito da palavra
que foi especialmente quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Moisés chega para o povo com as tábuas da lei e diz: eis que está diante de vós, o que Deus mandou ele falar. Eis aqui, está diante de vós, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Então a palavra é especialmente esse livro. Ou você é abençoado por ela, ou você é amaldiçoado por ela. Ou você prospera por ela, ou você cai por ela. Ou você é exaltado por ela, ou você é humilhado por ela. Ou você obedece a Deus e é salvo pelo plano de salvação que nela contém, ou você já está condenado por rejeitá-la. Houve uma ilustração de um pregador que um homem estava condenado à morte, mas todo período de fim de ano como esse que nós estamos vivendo, o governador chegava e dava uma carta de liberdade. Podia ser o pior preso, o preso mais cruel, que tivesse mais crimes que ali existisse. E naquele dia o governador era cristão, irmã Lourdinha, e ele chegou com a Bíblia. O governador, disfarçado, naquele tempo não tinha foto, não tinha nada para destacar, e as pessoas nem conheciam, mas ele chegou para os presos, e o governador chegou para aquele criminoso, cruel, e disse: eu vou lhe dar um presente. Ele não sabia quem era, e aí não podia prestar reverência, e nem era algo que ninguém poderia prever. Não tinha aquele jeitinho: o governador vem, ele vai falar contigo, e preparar. Não, ele estava sem preparo e nem conhecia o governador. Quando chegou, ele disse assim: olha, eu tenho um presente para você, a Bíblia. Aí ele disse: eu lá quero isso. Ele disse: não, eu estou lhe dando um presente, fique para você. Eu não quero, eu não preciso disso, eu não dependo disso. E desprezou. E aquele homem que estava responsável por aqueles presos, o governador, ele insistiu pela terceira vez, e ele rejeitou. E ele virou as costas e saiu. E aquele homem chegou para ele e disse: como é que você faz um negócio desse, rapaz? Esse homem aí é o governador, ele estava lhe dando um presente, a Bíblia Sagrada. Mas o que você não sabia é que dentro da Bíblia estava a sua carta de liberdade, estava a sua carta de absolvição, estava a sua carta de soltura, e você desprezou, você não quis. E dias depois, aquele homem estava indo para a sua sentença, para a forca, e quando ele estava com a corda no pescoço, ele disse: eu quero uma fala antes de eu morrer. Ele disse: eu estou aqui, eu vou morrer hoje, não pelos crimes que eu cometi, eu vou morrer não porque eu sou malvado, eu vou morrer hoje não porque eu fui muito cruel em vida, eu vou morrer hoje porque eu rejeitei a minha salvação, porque eu rejeitei um presente, e aquele presente que eu rejeitei, é por isso que eu estou morrendo. E nesse sentido, neste sentimento, é especialmente isso: os homens estão morrendo e indo para o inferno, porque eles estão desprezando a palavra de Deus. Atitude simples. O pregador Billy Graham, ele disse o seguinte: se o céu não existir, se a palavra de Deus não for realmente inspirada e pura, se o Espírito Santo não for real e não estiver atuando, ele disse:
Mas se tudo isso fosse irreal, mas teria sido um prazer em vida ter sido um cristão praticante da Bíblia Sagrada. Não há problema algum. E muitos que praticam, muitos que vivem seus pecados, eles olham para nós como se nós fôssemos os criminosos. Olham para nós como se nós fôssemos os errados. E isto a Bíblia vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o versículo seguinte ele diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, os homens não vão ser condenados pela falta ou pelos seus pecados. É bem verdade que a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito, de graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus. É como repetisse aquela ilustração, o Senhor lhe trazendo um presente. E nessa manhã, alusiva à sessão da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, alusiva à Bíblia Sagrada, eu quero te dar esse presente, a Bíblia Sagrada. Este é um presente que vai livrar você da morte eterna. Esse presente vai livrar você de toda condenação do juízo. O que no Velho Testamento precisava de sacrifícios exigidos pela lei, agora nós já recebemos de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam o seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Aqui as minhas palavras, considerando esse momento tão importante e necessário para que todos saibam, para que todos reconheçam, para que todos amem a palavra de Deus. Como disse Jesus no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Versículo 21. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a ele. Ame a palavra de Deus, honre a palavra de Deus, tema a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. E eu finalizo com o que está escrito no último livro da Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo, que revela as últimas coisas, e o versículo, eu vou ler os 3 versículos e finalizo a minha parte. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado, bem feliz, próspero, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome poderoso de Jesus. E eu trago a saudação, o abraço, o apreço da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central de Tabuleiro do Norte, a esta casa, a Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, bem como a sua gestão do Executivo, como doutor, prefeito Hildson, e a todas
toda a assessoria e governo municipal de Tabuleiro do Norte. Nosso abraço, sempre a nossa atenção, o nosso respeito e as nossas orações diárias. Sempre oramos pelo prefeito, pelos vereadores, por todos que compõem este governo, para que façam com justiça, para que também não somente tenham na gaveta a palavra de Deus, mas a tenham no coração. E o escritor aos Hebreus também diz: no Antigo Testamento estava escrito em tábuas, mas no Novo eu as escreverei em seu coração e as porei no seu entendimento. Que a palavra de Deus esteja no teu coração, que esteja no teu entendimento e que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.